Bom dia, estamos de volta com o segundo Fórum Marista de Tecnologias Educacionais e, nesse momento, nós vamos aos relatos das práticas pedagógicas. E eu que vou estar mediando esse momento com os professores. Eu me chamo Alessandra, sou formada em processamento de dados pela Universidade do Norte do Paraná, tenho especializações pela Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Tecnologia e Educação. Fui mentora do material didático em EAD pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. Sou tutora dessa universidade no curso de Licenciatura de Ciência da Computação e sou certificada pela Microsoft. Sou analista de tecnologia educacional no Colégio Marista de Londrina. E o primeiro relato que nós vamos assistir hoje será da professora Laís e do professor Renan. Laís Muriel Costa, formada em licenciatura plena e bacharelado em Ciências Biológicas, docente do Colégio Marista Champagnat, Taguatinga, desde julho de 2012, nos componentes curriculares de Ciências para o 6º ano e Educação Tecnológica para as turmas do 8º ano. Professor Renan da Silva, licenciado em Biologia e pedagogo formado pela Unicelb, pós-graduado em Gestão Educacional e História da Educação, docente do Colégio Marista Champagnat, Taguatinga, desde julho de 2012, nos componentes curriculares de Ciências para o 7º ano e Educação Tecnológica para as turmas do 6º ano. A partilha desses professores é sobre o projeto Educação Tecnológica no Ensino Fundamental, Anos Finais, Robótica. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada, bom dia a todos. Bom, antes de iniciarmos de fato a nossa apresentação sobre as nossas atividades na escola, eu gostaria que juntos pudéssemos retomar o que o nosso projeto educativo marista traz a respeito da tecnologia. Né? Então, nós temos a tecnologia, entendemos que tecnologia é uma forma de linguagem. Linguagem essa que é ativa, que ela é dinâmica, que ela aproxima o sujeito do mundo em que ele está inserido. Né? A tecnologia ela está presente nas salas de aula, seja por meio das práticas pedagógicas ou do uso de equipamentos, maquinários que favorecem essa nova forma de conhecimento. A linguagem tecnológica, ela inspira os estudantes a pensarem de uma forma diferenciada, a incluir o outro, né, nas suas perspectivas, nas suas ações. A tecnologia, ela, além de aproximar, ela favorece o conhecimento de todos. Então, vocês podem olhar aí nas imagens que, além do nosso projeto educativo, hoje nas escolas, a gente tem um desafio de alinhar as nossas matrizes curriculares com a Base Nacional Comum Curricular. E é engraçado perceber que na competência 5 da base fala sobre cultura digital. E quando a gente vê o nosso projeto, nós podemos perceber que nós já estamos no caminho certo. Né? Os maristas já tínhamos essa preocupação com a educação tecnológica. E isso favorece as nossas ações. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é que ambos os documentos nos mostram que os estudantes eles são protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Né? O protagonismo ele é fundamental para que o conhecimento ele flua naturalmente nos estudantes e que o professor assuma cada vez mais esse papel de mediador. Né? Essa ação de mediar, ela não é de agora, mas o professor ele tem essa capacidade, ele deve mostrar aos estudantes um caminho diferenciado, abrir os olhos a novas possibilidades. Bom, nas nossas perspectivas, nas nossas ações, a gente trouxe algumas ideias, alguns relatos baseados na nossa sala de aula. Então, hoje, no Colégio Marista Taguatinga, a educação tecnológica é chamada e conhecida pelos estudantes e pelas famílias como a robótica. Né?
semanalmente, os estudantes do 6º ao 8º ano têm 100 minutos de aula com contato com o material, né? Então, eles, além de construírem os robôs, eles têm a missão de programar e fazer com que esses robôs eles possam executar tarefas, alguns desafios, né? Algumas propostas a cada aula. E o legal desse material que nós trabalhamos é que ele está muito aliado à nossa matriz, né? Então, por exemplo, no 8º ano, tem uma das montagens que a gente montou um telégrafo. Então, vem associando a toda essa questão histórica de formas de comunicação, o que evoluiu, o que mudou ao longo dos anos, né? Trazendo aí as mudanças que a Revolução Industrial trouxe e tudo mais. No 7º ano, a gente tem montagens sobre robôs que imitam a movimentação de insetos, que é muito trabalhado nessa faixa de idade. E no 6º ano, a gente tem aí, né, como o mundo como forma de conhecimento, a Terra. Então, a gente tem montagens que simulam o movimento de rotação, de translação da Terra. Então, a robótica hoje ela complementa as ações de sala de aula, né? Ela gera novas formas de pensar no estudante. E, ao longo do ano, a gente vai lançando desafios aos estudantes. Então, além desse material, a gente propôs aos nossos estudantes um futebol de robôs, onde eles tinham que organizar, programar o seu robô para executar as tarefas, né, simulando ações que os jogadores fazem em campo, dentro do nosso campo robótico. E também tivemos o sumô de robôs, onde a gente construiu a plataforma e aí o robô ele tinha que executar ações que impedisse que de sair dentro dessa plataforma. E o que é mais legal dentro da robótica é que cada vez mais o protagonismo feminino ele vem crescendo. Então, antigamente era uma área muito voltada aos meninos, né? E as meninas vêm se identificando com a educação tecnológica. A programação, ela exige dos nossos estudantes muitos conhecimentos lógicos matemáticos, né? Então, é importante ter esse novo olhar, essa nova visão, para poder facilitar o conhecimento dos estudantes. No mês de abril, deste ano, nós realizamos o primeiro festival de robótica do Colégio Marista Taguatinga. E esse festival ele seguiu o mesmo padrão de torneios nacionais e internacionais, como a TBR e FLL. Nesses torneios, os estudantes, além de trabalharem com a montagem e programação de robôs, eles também são desafiados a desenvolverem um projeto de pesquisa voltado para uma determinada temática. Esse ano, nós trabalhamos com a temática Ação pelo Trânsito Seguro, que foi tema da TBR no ano de 2018. E os alunos se superaram nas ações que eles trouxeram. E como destaque, a gente teve alunos que sugeriram como projeto de pesquisa uma passarela adaptada, né, para diferentes tipos de deficiência visual, motora, que favorecesse esse deslocamento e trouxesse essa autonomia aos deficientes. A gente teve também um projeto muito legal, que foi a construção de um estacionamento específico para os pais, né, com o uso de aplicativos associados a isso, leitura de QR Code para acesso a esse estacionamento, período de permanência para que pudesse favorecer todos os envolvidos e, inclusive, sugeriram sanções aos pais que não obedecessem às regras do uso de estacionamento coletivo, né? E no canto direito aí da apresentação, vocês podem ver que a gente tem uma imagem de estudantes do 6º ano que usaram placas de Arduino para construir sonorizadores em cruzamentos de trânsito, né? O que favorecia aí o movimento, a fluidez do trânsito, principalmente para os idosos, que têm essa dificuldade, essa percepção de tempo e espaço na hora de realizar aí o cruzamento dentro do espaço do trânsito. Algumas turmas tiveram a possibilidade de construir camisetas, eles construíram apresentações que no dia eles tinham a missão de interagir com o público e trazer o público para próximo dessa temática. Então, a gente teve vários projetos interessantes e esses que eu apresentei se destacaram entre eles.
tá? A nossa equipe é composta, como vocês veem aí na imagem, por 3 professores e um monitor que auxilia nas montagens de sala de aula. A gente lança constantes desafios para esses estudantes, para que cada vez mais eles possam se superar dentro desse, né, mundo de tecnologia e robótico. E antes de finalizar minha fala, eu gostaria de frisar uma informação que o nosso projeto educativo traz, que eu achei muito legal. Muitas vezes a gente associa a tecnologia apenas a equipamentos e maquinários, mas a tecnologia, na verdade, ela é a ação, ela é o fazer pedagógico, que nós utilizamos em sala de aula diariamente, por meio de metodologias ativas, incentivo à pesquisa e outras formas de atuar com os nossos estudantes. Com você, Renan. Bom, eu estou aqui para complementar a fala da professora Laís, onde lá nós temos esse trabalho aí com a educação tecnológica desde o começo do ano passado, e foi muito gratificante para mim poder, além de estar em sala de aula, com essa, né, com todo esse fazer pedagógico aí, onde colocam os nossos estudantes como protagonistas, eu tive também a oportunidade de conduzir aí o processo durante os treinamentos para uma competição no ano passado. Competição essa que nós treinamos aí de junho até agosto, né? E no final de agosto nós disputamos aí uma competição muito importante, né? Primeira coisa que foi difícil nesse aspecto foi escolher a competição, porque nós temos aí várias competições relevantes, né? Onde tem aí a FLL, temos aí, né, TBR, e nós acabamos por optar em disputar aí a Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, né, mais conhecida como OBR aí, que foi muito gratificante, né, nesse grande fazer pedagógico e colocar aí, enaltecer aí o protagonismo dos nossos estudantes, né. Tivemos vários desafios aí, mas a nossa unidade abraçou aí com muita garra, e com colaboração de todos nós conseguimos, graças a Deus, aí, ter a participação bastante efetiva, né? Participação essa que iniciou com o primeiro desafio, que foi selecionar as equipes, né? E selecionar sempre é difícil, porque você acaba não sendo aí, necessariamente justo com todos, né? Todo mundo queria poder participar, todos os estudantes queriam muito participar da competição, porém, nós tivemos aí alguns critérios aí que nós estudamos antes para poder selecionar os estudantes. Inicialmente, nós montamos 2 equipes, né, uma equipe feminina e uma equipe masculina, né? Os treinamentos começaram em junho e tivemos que montar também, devido a ter iniciado com educação tecnológica e robótica no colégio em janeiro e em junho já participar de uma competição importante igual a essa, tivemos também que estruturar os treinamentos, né? Tivemos que fazer estudos, né? Buscar a colaboração com parceiros aí, né? Estudar bastante aí o que seria a competição, como treinar os meninos e aí sim poder participar dessa competição aí. A competição ocorreu no final de agosto, né? Ela durou um dia inteiro e durante esse dia também foram vários desafios, porque lá dentro da competição nós temos aí uma parte separada onde ficam os estudantes e um espaço onde ficam os espectadores e nós professores, né? os treinadores. E os estudantes nessa proposta, eles têm que buscar soluções para os problemas que foram ocasionados ali durante a competição, sozinhos. Então eles não teriam aí a nossa assessoria nesse sentido aí, né? Foi um dos desafios assim mais, digamos, gratificantes, até porque a gente percebia nesse momento o amadurecimento deles, né? O maior comprometimento, muitas vezes até com desafios, até como é que fala, inesperados, e eles conseguiam resolver sozinhos ali, e isso foram coisas muito importantes aí para o crescimento deles durante esse processo, né? E durante a competição também, como vocês podem olhar aí, na nossa projeção, ela se baseia em uma pista, né, com as linhas pretas aí, um robô com rodas, que tem sensores que percebem aí, né, a linha preta. Então a gente chama de seguidor de linhas. Então nós temos um robô
seguidor de linhas, onde ele cumpre aí o desafio de seguir esse trajeto, tem algumas manobras, né, tem aí alguns obstáculos que nós temos que passar e chegar ao final em uma sala que não está projetada aí, que tem que resgatar algumas bolinhas, que a gente chama de vítima. Então nós temos bolinhas brancas, que representam vítimas vivas de um incêndio, e bolinhas pretas, que representam aí as vítimas que já faleceram aí em um incêndio. Obviamente que a pontuação maior, ao final do circuito aí, do trajeto, para quem conseguiu chegar, né, a pontuação maior seria para aqueles que conseguiram resgatar primeiro as vítimas vivas. Então, é interessante que se pegassem primeiro as bolinhas brancas aí, né? E os nossos estudantes conseguiram uma participação bastante efetiva, com boas resoluções de problemas, alcançando aí resultados expressivos, né, para quem participava aí de uma competição no primeiro ano de robótica. Tendo em vista que nós competimos aí com mais de 40 colégios aí, e colégios, inclusive, que teriam, né, participações em vários outros torneios, né? Então, nós tivemos aí êxito, e com a equipe masculina ficando em 4º lugar no geral, tendo ganhado o prêmio de equipe revelação, e a equipe feminina sagrou-se campeã da competição, né? Então, nós obtivemos esse êxito aí. A equipe feminina, inclusive tendo sido campeão, foi selecionada para disputar o OBR, né, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a nível nacional. Então, quando foi em novembro do ano passado, nós viajamos aí a João Pessoa para disputar aí a fase nacional do torneio, né? E lá os desafios propostos foram bem maiores, né? Se aqui nós tínhamos um ano apenas da educação tecnológica da robótica, conseguimos já um feito aí inédito em termos de, né, aliado aí à inexperiência que a gente tinha aí, conseguimos um feito inédito. A nível nacional, então, era algo muito mais complexo aí, em termos de equipes mais experientes, né? E vários outros desafios que ocorreram, assim, surpresa dentro da própria competição. Porém, nós conseguimos ainda uma classificação intermediária. Mas, apesar disso tudo, o que foi mais gratificante, talvez, não foi nem a vitória no regional, ou o prêmio revelação dos meninos, foi saber que eles entraram no torneio, estudantes ainda sem alguma experiência naquele tipo de coisa, e ao final perceber que eles saíram diferentes. Então isso foi o mais gratificante, foi perceber a mudança do início até o final, na postura, na conduta, no protagonismo, no estímulo a outros estudantes. Então eles tiveram aí uma conversa com outros estudantes, para também passar a experiência. Então, isso foi muito importante em termos de colaboração, né, entre eles, né? E essa é a minha fala aqui, né? Gostaria de encerrar aí agradecendo aí ao convite de todos vocês aí, para a gente, digamos aí, trocar um pouquinho aí das nossas experiências aí. Isso eu acho muito importante e vai fazer com certeza aí crescer muito o nosso fazer pedagógico. Obrigado. Obrigada, professores. Agora eu vou apresentar a vocês a professora Marileide Fátima. Ela é mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Informática na Educação pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Atualmente, é professora do curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Fundação Educacional Machado de Assis, Rio Grande do Sul. Nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, cursos de Administração e Biomedicina na Faculdade SENEC, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É monitora de Tecnologias Educacionais e facilitadora de Tecnologias da Informação no Colégio Marista Santo Ângelo. E o projeto que a professora vai nos apresentar hoje é intitulado Aprendizagem Colaborativa por meio da construção de mundos virtuais no Minecraft Education. Seja bem-vinda, professora. Obrigado, bom dia a todos. Vamos começar, então, apresentando o título do nosso projeto. O nosso relato de experiência, ele vai apresentar uma aprendizagem colaborativa por meio da construção de mundos virtuais
no Minecraft Education. Em primeiro lugar, eu quero apresentar o nosso colégio, o Colégio Marista Santo Ângelo. É um colégio do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado. Ele tem cerca de 78 mil habitantes. A nossa escola atende da educação infantil ao ensino médio. Nós temos vários ambientes, uma infraestrutura para apoiar todo o trabalho dos professores. Nós temos laboratório de tecnologias, laboratório de robótica, parquinhos. Temos mais de 700 alunos e cerca de 105 educadores que trabalham em conjunto na missão marista, de acordo com o carisma marista. Bom, qual é a proposta desse trabalho colaborativo? Sabendo de toda a intenção e do investimento que tem na educação e procurar transformar a sala de aula, optou-se por fazer um trabalho colaborativo utilizando mundos virtuais. Por quê? Para procurar desenvolver habilidades e competências dos alunos na resolução de problemas, frente a desafios, para desenvolver a colaboração, a criatividade. E, nesse contexto, nós escolhemos o software do Minecraft por oferecer vários recursos. Um servidor que você pode trabalhar com 30 alunos ao mesmo tempo, construindo o mundo virtual. O professor, essa versão é voltada à educação. O professor consegue ter um controle do domínio, dos limites desse mundo, dos recursos que os alunos estão utilizando. Tem um ambiente que disponibiliza a lousa, onde os alunos podem trocar mensagens. O professor pode acompanhar o diálogo deles, as interações. Tem a câmera que eles podem fazer o registro do que eles estão criando e criar um portfólio do projeto. E também o que os alunos gostam muito, porque nós temos que aproveitar todo o conhecimento em tecnologia que os alunos têm. Então, eles são familiarizados com mundo virtual, com avatar, com personalizar uma skin, com customizar. E esse ambiente ele propicia esses recursos. Então, como surgiu esse projeto? Resgatando nossa história, transformando a antiga estação ferroviária de Santo Ângelo para desenvolver a região através do turismo sustentável. Ele surgiu de uma proposta do Festival Marista de Robótica, que é um evento anual da província Sul. Tem várias modalidades, e dentre elas, a Cidade Laboratório. Até 2017, era criado nessa modalidade uma maquete física. Os alunos tinham um projeto de pesquisa, tinham um vídeo para produzir, e, no final, a solução de um problema que é apresentado, matemática, que é apresentado pelo evento, eles tinham que construir uma maquete física. Em 2017, foi proposto, então, o desafio de se inserir uma maquete virtual nesse ambiente. Então, os alunos em grupos, eles tinham que desenvolver uma solução e apresentar dentro da temática um mundo virtual. O tema foi a questão de turismo sustentável, então eles tinham uma questão, um problema, gerador de toda a pesquisa. Como que a gente trabalhou, então, esse projeto? Então, em cima da situação problema, os alunos foram investigar quais eram os pontos turísticos da nossa cidade, qual era a frequência que a cidade recebia turistas, o que gerava na economia, qual era a relação que tinha com a nossa comunidade. Em cima desse problema, os alunos começaram a investigar as questões desencadeadoras do projeto. Então, por que na nossa cidade não ficava muito turista? Era uma cidade só de passagem. Nós temos alguns pontos turísticos que não são tão conhecidos. O principal é a nossa catedral. O pessoal passava pela cidade e ia para a cidade vizinha conhecer as ruínas de São Miguel. Por que não ficavam ali, não movimentavam a economia, o comércio, o restaurante, o hotel, e também não conheciam os outros pontos? Então, os alunos começaram a investigar, e, numa dessas visitas, nós fomos até o Museu Coluna Prestes, que tem um memorial, e tinha um vagão lá sendo restaurado. Então, os alunos, nossa, tem linha de trem aqui, começaram a investigar. Então, ali surgiu a ideia deles, pode ser possível colocar uma linha de trem, funcionar, já funcionou. E ali eles começaram a fazer o planejamento em grupo, e dentro desse planejamento, eles realizaram várias atividades. Então, eles foram entrevistar, aqui acompanhando,
o acervo histórico da Biblioteca Municipal, a entrevista com a secretária de Cultura e Turismo, com a coordenadora do próprio museu da Estação Férrea e Memorial Coluna Prestes, fizeram uma visita ao museu, e daí eles perceberam que tinha uma estação que atravessava a cidade, uma linha férrea que passava ali, que tinha outras estações, que tinha uma que estava desativada, que tinha um passeio que ligava dois municípios. E eles ficaram muito interessados, então, nessa possibilidade de fazer um projeto e colocar essa estação, um passeio de trem, como uma opção a mais para atrair mais turistas para a nossa cidade. Então, eles visitaram a antiga estação ferroviária, no bairro São Pedro, que eles nem tinham conhecimento que existia, ficaram bem impactados, porque um patrimônio público estava desativado, destruído, fizeram registro de fotos, fizeram uma produção de um vídeo sobre a pesquisa e voltaram a se reunir e planejar como que eles poderiam construir, então, esse passeio. Como eles iriam trabalhar. Então, aí entrou o planejamento, o professor, com a parte de organizar. Os alunos faziam pesquisas no turno inverso, vinham para o Laboratório de Tecnologias, em grupos determinavam tarefas, o que eles iam construir, como é que ia funcionar, que tamanho ia ser, qual ia ser a rota, o que deveria ter. Mas o trem pode levar quantos passageiros, o que tem numa estação, tem que vender bilhete. Mas o trem vai sair de Santo Ângelo, vai passar por uma comunidade do interior, que era a estação de Comandaí, que eles descobriram. O que tem lá? São agricultores, agricultura familiar. O que tem a ver isso? Como eles podem se desenvolver passando ali um passeio turístico, passando turistas por ali? Podem oferecer um café colonial, podem produzir cuca, podem produzir geleias, produtos que eles levariam para a cidade, eles poderiam comercializar ali também. Essas famílias que muitas vezes não têm oportunidade e saem do interior e vão para a cidade, eles teriam uma nova oportunidade de se desenvolver, a própria região, aquela comunidade. E depois iam chegar até a outra estação de Giruá, que também estava desativada. Então, os alunos perceberam esse trajeto, perceberam as possibilidades. E o legal do projeto é que eles perceberam que para sair da nossa cidade, de Santo Ângelo, da estação, para chegar até a outra comunidade, eles iam passar pelo interior. O que tem lá? Que tipo de plantação existe? Que tipo de animais? São fazendas? O que tem? Como eles iam representar? Então, eles perceberam os espaços geográficos diferentes da zona rural, da zona urbana, entenderam o que o turismo poderia trazer para desenvolver na questão de hotéis, que hotéis teriam na cidade, o próprio comércio, restaurante, gerar empregos para essas pessoas. Aí eles perceberam turismo sustentável e eles compraram a ideia e foram para a construção do mundo virtual. Ficou um trabalho muito interessante, eles participaram do festival, obteram uma boa classificação, tiraram o 2º lugar, voltaram para a nossa cidade, procuraram a secretária de turismo, mostraram o trabalho para eles, eles ficaram encantados com as crianças, com a possibilidade, e acabaram falando que o Ministério Público estava cobrando, sim, ações da empresa Rumo para restaurar aquele trecho, e que eles também tinham intenção de colocar uma linha de turismo. Então, as crianças já sugeriram ali para ela, e coloca uma peça de teatro no vagão lá onde tem o turista, e leva eles para fazer um café colonial, e aproveita todo esse espaço, e eles ficaram encantados com o conhecimento que as crianças tiveram através desse projeto. Muito bem, um tempo depois, para nossa surpresa, foi realizado esse projeto, foi implantado na cidade e vai ser o primeiro passeio turístico Trem das Missões, um reponte para as Etenias. Dia 20, 21 e 22 de setembro é o primeiro passeio. O trecho que a Prefeitura, em parceria com o município ao lado, e interferência também do Ministério Público e as entidades, vai ser num trecho que não teria tanto custo para fazer a restauração, então vai sair de Santo Ângelo, Catuípe e Juí, e chegando em Juí vai ter também um almoço lá, com comidas típicas das etnias,
e depois os turistas voltam de ônibus. Então, eles ficaram muito contentes de pensar, nossa, uma ideia era possível de ser implantada. E, realmente, isso aí vai trazer um movimento para as duas cidades. Todas elas vão serem beneficiadas. Muito bem. Quando a gente trabalhou com o projeto, nós não tínhamos licença para todas as escolas, todos os alunos. Então, uma das normas do nosso regulamento do Cidade Laboratório era ter um controle sobre as licenças, sobre as sessões. Nós fizemos um planejamento de modo a não gastar todas as sessões. Caso desse errado, teria o plano B. Como nós economizamos 5 sessões, o que eu pensei? Vamos ocupar com outra turma, vamos fazer um experimento com crianças menores, já que esse projeto envolveu crianças de 4º, 5º e 6º ano. Vamos pegar os menores, o 3º ano, vamos fazer esse desafio. E a professora Ana Paula, trabalhando com o projeto Descobrindo o Nosso Município, fez uma visita de ônibus pela cidade, eles produziram textos, desenhos, a professora teacher de inglês fez uma maquete com eles, e eu falei assim, vamos fazer também no mundo virtual? E as crianças, quando eu falei a ferramenta que era, enlouqueceram. E eles, não, nós vamos, prof. E já se organizaram em equipes e ensinaram os professores, porque eles dominam essas tecnologias, já são acostumados. Mas o detalhe, essa versão, queridos, não é aquela de destruir o mundo que o coleguinha cria. Não é de matar, não é de fazer armas. Como é que vai funcionar, prof? É assim, vocês vão trabalhar em grupos, cada um vai ser responsável por construir uma parte da cidade que vocês viram e vocês vão reproduzir ali. Então, eles tinham que fazer um planejamento. Nós vamos construir a universidade que nós visitamos, a prefeitura, a catedral, o nosso colégio, que lugar que fica. Então, foi muito interessante que, com 5 sessões que sobrou, eles conseguiram fazer o projeto e apresentar. Também foi assim uma experiência positiva que, a partir disso, quando recebi a visita do pessoal da TI, Lucas, Rodrigo Hansan, que eu quero citar, o Carlinhos, eu falei assim, vocês que estão aí, pede para o pessoal lá da gerência educacional disponibilizar essa ferramenta, é muito interessante para os projetos, e liberar para toda a rede, porque já imaginou eu poder utilizar agora com o 1º ano, 2º ano, 3º ano, e para nossa surpresa, com o Office 365, todos os alunos agora eles têm acesso. Então, eles podem utilizar na escola, podem utilizar em casa. E nós já continuamos a trabalhar com outros projetos, porque quando eu falo que a aula vai ter essa ferramenta, as crianças já compram a ideia. Vou voltar aqui e vou mostrar um outro que a gente trabalhou agora. Recentemente foi apresentado no Multifeira. Então, é sempre importante o que os alunos produzem com os professores, acontece pela parceria. Tecnologias educacionais, o professor de sala de aula, os alunos, que são os protagonistas, são os autores de todo o movimento, e a equipe de coordenação, que está ali sempre dando suporte e fazendo de tudo para que aconteçam esses projetos. Então, com a professora Catiane, a gente fez o projeto Espaço Geográfico, Conhecendo o Rio Grande, e eles perceberam que tinham biomas diferentes no país. Já chamou a prof. Prof. Catiane, vamos fazer assim, vamos dividir em grupos, os alunos, cada um fica com um bioma, eles vão pesquisar, e lá no mundo virtual eles vão criar e vão apresentar. E foi um desafio, porque eles acharam assim, tem tudo pronto ali. Não, dependendo do bioma, não tinha o animal que eles queriam, era difícil de construir, tinha que fazer um limite. E eles construíram os biomas e apresentaram numa multifeira para a comunidade escolar. Então, os pais foram lá, as crianças interagiram, mostraram, explicaram o que eles construíram, por que era diferente, por que lá no Cerrado tinha aquele tipo de vegetação, quais eram os animais típicos. Então, foi muito interessante, que foi um gancho dentro do trabalho da professora. E também, voltando ao Cidade Laboratório do nosso festival, explorando a tabela periódica e construindo um mundo sustentável. Em 2018, foi um tema bem desafiador. Levei crianças do 3º ano, que não conheciam elementos químicos, tabela periódica. Eu também não, tive que estudar muito química com eles. Tivemos apoio da professora de química do colégio, professor de física, todos os professores se envolveram, ciências, para dar suporte. Novamente, parcerias são importantes para esses projetos. O professor sozinho não faz com os alunos. Nós precisamos do conhecimento de todas as áreas. E ainda estamos agora com alguns projetos em desenvolvimento. Então, eu sou muito fã
de utilizar essa ferramenta, os alunos adoram. Eles sabem que eles têm que planejar e eles perceberam que se eles não fazem a pesquisa antes, eles chegam lá no ambiente virtual e eles não sabem o que criar. Eles precisam ter o conhecimento antes, eles precisam ter a pesquisa, eles precisam modelar o ambiente, definir o que eles vão colocar, o tempo que vai levar, quem vai ser responsável. E eles acabam trabalhando uma série de competências. Então, algumas considerações de utilizar então, os ambientes virtuais. Trabalhar com esses recursos com o computador, se você não tiver um foco, um objetivo, os alunos não participarem do planejamento, vai ter dispersão. É difícil trabalhar limites e prazos, você tem que, o professor mediar esse processo e ajudar eles a organizar, iniciar esse processo. Os alunos, nesse processo todo, eles aprendem a gerir e administrar as suas tarefas e as tarefas dos colegas do grupo. Desenvolvem autonomia, compreendem a importância do trabalho em equipe e, o melhor, aprimoram as capacidades de sociabilização do pensamento criativo e do raciocínio sistemático, que é habilidades essenciais para desenvolver o educando de forma crítica e cognitiva. Então, isso é um dos ganhos de você trabalhar assim, em equipe de modo colaborativo. O respeito com o trabalho do outro, a resolução de problemas, essa troca. Também gostaria de agradecer, finalizando aqui a minha fala, ao Festival Marista de Robótica, né, a equipe de coordenação, quando colocou esse desafio de a gente sair da maquete física para a maquete virtual, foi um ganho muito significativo. Os alunos se envolvem, eles participam. A gerência educacional, por possibilitar o acesso agora, que eu não preciso ficar controlando quantas sessões os alunos podem utilizar. A equipe de gestores do meu colégio, que eles sempre estão nos apoiando. Precisa levar os alunos para fazer uma pesquisa na cidade, sair com eles. Precisamos de um suporte da equipe para chegar junto, momento para fazer a troca com os professores. A equipe de professores maravilhosa que eu tenho lá, do ensino fundamental 1, educação infantil, que toda proposta que chega uma ideia nova, eles são desafiados e eles têm coragem para comprar esse desafio. Os meus alunos, que sem eles, esses projetos não teriam sido desenvolvidos, porque são eles que têm que desenvolver, a ideia é deles. E também agradecer o convite do Ederson, aos meus colegas aqui, esse momento, esse espaço de troca, de compartilhamento, é tão importante conhecer o trabalho dos colegas, dos nossos pares, em outras unidades, aprender com eles, que o professor e o aluno, eles crescem no coletivo. E aqui é um momento que nós estamos crescendo no coletivo, essas trocas, ver que legal, vou levar essa ideia para a minha escola, e depois tu faz aqueles contatos e você continua esses processos, né? Isso que é o bacana desses momentos, né? Então, a gente só tem a agradecer. Ederson, obrigado por me convidar, por esse desafio, e aos meus colegas aqui também, por essas trocas. Muito obrigada, professora. Quero convidar agora a professora Cíntia de Melo Bernardi Colombo. Ela é especialista em ensino de tecnologia pela Universidade Federal do Paraná, em neurociências pela Universidade Estadual de Londrina, graduada em licenciatura em ciências biológicas pela Unifil, coach educacional e analista de perfil comportamental. Atualmente é professora de ciências na rede marista do Colégios, lá em Londrina. Participa do grupo de pesquisa GTPEC, Tendências e Perspectivas do Ensino das Ciências, e do grupo Professor 3.0, Professor Empreendedor Digital. O projeto da professora Cíntia é o processo de ensino e aprendizagem significativos de ciências através de metodologias ativas e recursos tecnológicos que ultrapassam os muros do colégio. Seja bem-vinda, professora Cíntia. Obrigada. Oi? Obrigada pelo convite. O que eu venho compartilhar de experiência é relacionado ao plano de ensino em sala de aula. Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre as metodologias ativas
em sala de aula, junto com a tecnologia, na qual eu pedi um socorro. E nós trabalhamos algumas etapas dessas metodologias ativas. A gente trabalhou com a Flip Classroom, trabalhamos com também Team Based Learning e também Project Based Learning. Então, a gente utilizou todas elas durante o plano de ensino. E aí eu vou compartilhar com vocês quais foram, como que se deu esse plano de ensino em sala de aula. O tema do nosso projeto é o processo significativo de ciências através de metodologias e tecnologias que ultrapassam os muros do colégio. Nós, então, trabalhamos as tecnologias ativas junto com a tecnologia, utilizando, então, o Flip Classroom, o Team Based Learning e o Project Based Learning. Como que nós começamos a trabalhar, então, esse plano de ensino? Em sala, nós fizemos, primeira coisa, uma sala de aula invertida, onde foi postado no grupo do WhatsApp da turma, dos alunos, um podcast sobre o conteúdo. Então, os alunos eles tinham que ouvir esse podcast e eles tinham que fazer suas anotações. Antes deles conseguirem ouvir esse áudio, nós trabalhamos um pouquinho com eles sobre como que eles devem ouvir esse áudio, como que eles podem usar todo esse conteúdo, né, de uma maneira que eles consigam extrair as prioridades. Então, a gente trabalhou um pouco sobre com qual eficácia eles deveriam ouvir os áudios que estavam sendo postados no podcast. Também aproveitamos e falamos um pouquinho sobre alguns métodos de anotações. Então, nós trabalhamos com eles sobre o Cornell, que é anotações a partir de prioridades, e depois dessas prioridades, eles têm que escrever com suas próprias palavras, né, o que eles entenderam daquele áudio que eles ouviram, ou construir mapa mental. Nós percebemos que os meninos foram mais para o Cornell e as meninas gostaram mais relacionado à questão do mapa mental. Apesar que a gente teve, assim, relacionado às anotações, nós tivemos uma diversidade. Tudo sobre esses métodos de anotações, nós também disponibilizamos em formato de vídeos no Ava Blackboard. E aí, nesse momento, em casa, os meninos conseguiram, então, fazer uma construção do conhecimento de forma individual. O segundo momento é quando eles voltam para a sala de aula, nós fizemos um levantamento das questões, quais eram as dúvidas que eles tinham, quais foram as controvérsias em que eles ali, o que eles perceberam, e fizemos um levantamento. E eles começaram a dialogar, a falar quais eram as dúvidas. No momento da discussão, um já respondia a dúvida do outro. Então, foi um momento assim bem amplo de discussão. E eu aproveitei para trabalhar um pouco as imagens e os infográficos do nosso livro digital, que eram pertinentes ao conteúdo. E ali a gente, então, houve uma troca de forma colaborativa a respeito do conhecimento individual que ele trouxe para a sala de aula. Uma coisa importante que eu percebi foi o quanto eu tive uma otimização do tempo. O tempo, para mim, em sala de aula, eu consegui aproveitar para explorar outras coisas. Logo em seguida, então, eu pedi para eles montarem times, equipes, e que eu ia propor para eles alguns desafios e que eles iam ter que resolver esses desafios de forma colaborativa e compartilhando ideias a respeito do assunto. E, no momento, eles falaram assim, professora, você vai formar o time? Eu
Eu falei, não, o time quem vai formar é vocês, nesse momento é vocês que vão formar. Então, por afinidade, com quem você quer trabalhar nesse momento. Interessante também colocar que, em outros momentos, aí quem formou os times foi eu. Eu fui formando os times e aí eles colocando, então, que, mas eu não quero trabalhar ali. Eu falei, mas a gente tem que saber lidar e trabalhar com outras pessoas também, porque quando a gente for para o mercado de trabalho, nós vamos encontrar pessoas com um perfil comportamental diferente do nosso e a gente tem que saber lidar com essas situações. E aí, devagarzinho, eles foram também trabalhando em equipes, né, em times diferentes. E para trabalhar com as questões, então, desafiadoras, nós usamos a plataforma Kahoot, através da gamificação. A professora Cíntia me procurou nesse processo já do projeto, né, dizendo para mim que ela gostaria de utilizar uma ferramenta que pudesse medir mais claramente o estágio que os alunos encontravam em relação ao conhecimento aprofundado desse conteúdo que ela estava ministrando, né? E aí nós pensamos, então, na gamificação, porque os alunos estavam assim, bem envolvidos, até devido a um auxílio às metodologias ativas. E a nossa opção naquele momento, então, foi o Kahoot, né? Porque o Kahoot pôde possibilitar que a professora tivesse uma visão mais acertada, né? Mas sobre aquilo que estava acontecendo em sala de aula e qual era o processo de evolução, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, onde os alunos estavam naquele momento, para que ela pudesse tomar decisões dos próximos passos que ela daria a partir dali, então. Bom, o que eu consegui perceber com o uso da plataforma Kahoot? Primeiro que os alunos, assim, a motivação deles em sala de aula, os times, né, fizeram muita diferença no processo de ensino-aprendizagem, porque, às vezes, a questão da educação personalizada, porque os times me chamavam, eu ia até eles, e eles atendiam a dúvida ali de forma individual, e até mesmo, às vezes, eles colocavam, mas, professora, né, a minha colega fala que é tal resposta, e eu tenho certeza que não é essa resposta, daí eu instigava. Então, você mostra para ela como que, através do conteúdo, você pode convencê-la de que não é essa resposta, e sim a resposta em que você acredita que seja a resposta correta. E aí, o que eu pude perceber também? Eu consegui avaliar de forma processual, fazer uma avaliação processual desse meu time, né, dessas equipes. Então, eu pude já ali perceber, ter um feedback, onde era que eles estavam com dificuldade, em qual conteúdo eles estavam ali com dificuldade, porque aparecia para mim, através da tela, as equipes, né, jogando os foguetinhos, e eu vi que eles ficaram empacados numa questão, na questão 3. As equipes perderam um tempo ali naquela questão, e que tinha encontrado alguma dificuldade que naquela questão só um time tinha acertado. Então, ali eu já compreendi, já tive alguns ganhos para entender o que é que ficou faltando e como que aquela equipe que tinha acertado poderia contribuir com as outras equipes. Então, num segundo momento, nós conversamos sobre as dificuldades, as equipes colocaram os seus anseios, alguns times ajudaram as outras equipes falando como chegou naquela resolução, e aí foi assim extraordinário de ver a motivação deles em sala de aula para resolver, para que o foguetinho deles chegassem, né, logo no final, e o quanto que ali eles trabalharam junto mesmo, em equipe, depois dialogando com empatia, engajamento, e também que ali houve uma co-construção daí do conhecimento, mas de forma socialmente. Então, foi bem interessante esse momento. E com
essas questões, com essas situações, problemas, foram levantadas outras situações, problemas no decorrer dessa aula. E eu anotei as situações, problemas que foram aparecendo, e aí eu falei para eles que eu faria uma live para a gente discutir, então, essas situações, problemas. Então, nós combinamos, né, e realizei, então, essa live com os meus alunos para tirar as dúvidas levantadas durante essa aula. Foi no período da tarde, eu já fiz essa live. E aí a gente aproveitou também para fazer uma revisão para avaliação, comentando um pouco a questão das prioridades de cada conteúdo que a gente havia trabalhado. Então, foi bem interessante, porque o que eu percebi? A minha aproximação com os alunos, o quanto eles ficaram assim, gratos por eu poder fazer essa live, de tirar essa dúvida deles. Então, houve assim, um aprendizado com amor, com gratidão, com reciprocidade. Então, isso gerou uma empatia total assim, com o grupo e também com o professor. Depois também, esses alunos, eles tiveram que fazer a elaboração de um plano de ensino referente a uma aula que eles teriam que aplicar no laboratório, referente aos conteúdos que nós estávamos abordando. E essa aula tinha que ser apresentada para os outros times e também seguir a sequência da metodologia científica. E aí eu procurei novamente a Alessandra para a gente discutir qual plataforma nós poderíamos usar para que os alunos fossem disponibilizando esses planos de ensino e que eu fosse fazendo a correção, né, desses planos de ensino, ou que todos os alunos estivessem ali em contato com o plano de ensino de outros times, para que eles também contribuíssem com o projeto, com o plano de ensino de outros times. E como lá no Colégio de Londrina, a gente faz uso das ferramentas da Microsoft. A que nós fizemos a escolha foi da plataforma Teams, onde alunos, de fato, puderam, então, compartilhar com os colegas os seus trabalhos, e a professora, então, tinha um ambiente onde ela pudesse fazer a avaliação. Porque esses planos de ensino, na verdade, essa postagem dentro do Teams, ele era apenas o primeiro passo, né? A partir dali, a gente teria o segundo passo, que seria a aplicabilidade desses planos de ensino que eles vieram depois dentro do laboratório de biologia. Então, assim, nós usamos o Teams como primeira ferramenta, só que a partir daí que os meninos viram que eles poderiam produzir algo através das ferramentas, e a gente foi, então, dando novos passos nessa produção desse material. Bom, aí, o que aconteceu, então? Depois que os planos ficaram corretos, esses alunos foram fazer as suas explanações no laboratório para os outros times. Então, eles foram dar uma aula no laboratório. Então, eles foram o protagonista, naquele momento, da aula que eles criaram, do plano de ensino. Só que, além de criar a aula, eles tinham que... Toda aula tem um plano de ensino. Então, eles criaram um plano de ensino e foram ser protagonistas da aula que eles criaram. E toda essa explanação aconteceu no laboratório e eles foram avaliados pelos outros times. E essa avaliação, daí a gente utilizou também a tecnologia, né, Alessandra? Isso, a gente propôs para os meninos como que a gente faria isso, né? Então, como que a gente vai avaliar os colegas? Nós temos os times, um vai se apresentar, os outros vão ser os avaliadores. Como que a gente vai fazer esse processo dentro do laboratório de biologia, né? Aí chegou nesse ponto que os meninos já não queriam a folha, o caderno, né? O que a gente vai fazer? Daí houve a proposta, vamos criar um formulário, e aí a professora, né, esse formulário pode ser criado, mas a gente tem que obedecer as etapas da metodologia científica, ok. E como a gente vai fazer isso lá dentro do laboratório? E aí teve, então, a ideia, vamos criar um QR Code, cada time tinha um QR Code do seu formulário específico. Então, quando você lia aquele QR Code, aparecia o formulário com as etapas das metodologias científicas, e os meninos tinham que avaliar. E foi bem interessante, porque foi uma criação por parte dos alunos, né? Então, assim,
foram novas experiências, o que eu podia produzir a partir daquilo. E a gente vai percebendo que a tecnologia ela vai entrando de tal forma que ela vai sendo o instrumento, né? Os meninos acrescentam novos conceitos, novos conhecimentos, sem perceber através da tecnologia. Então, isso foi um grande ganho para nós dentro do laboratório de biologia. Bom, e aí, com toda essa explanação desses times, dessas equipes em laboratório, eis que surge, então, o comentário de uma aluna que fala assim, gente, isso aqui que nós fizemos foi muito rico. Eu fico imaginando crianças que não têm essa possibilidade de vivenciar a prática, né, ali junto com a teoria. E ela daí sugeriu que todas aquelas práticas colocadas apresentadas pelos colegas fossem apresentadas numa escola municipal, que é a escola onde a mãe dela trabalhava, sendo que esses alunos eles não tinham, nunca tinham visto um microscópio, não tinha essa parte da experimentação. E aí o grupo ele abraçou a causa. E aí, nós, em primeiro momento, convidamos essa escola a vir participar de uma aula no nosso laboratório de biologia, só que quem ministrou a aula foram os alunos do 8º ano, ministraram uma aula para eles sobre célula animal e célula vegetal, identificando, né, as características da célula animal e vegetal através do microscópio óptico. E aí, a ideia deles depois era gravar esse plano de aula, essa aula deles, e levar, então, e passar essa aula com a experimentação para esses alunos lá da escola municipal. Então, nós vamos estar atendendo esses alunos uma vez por mês com essas videoaulas que vão ser produzidas, né, no nosso laboratório pelos nossos alunos. Para concluir a minha fala, eu achei assim, muito interessante quando nós envolvemos as tecnologias nesse processo de ensino-aprendizagem de ciências, porque nós, primeiramente, quando nós entramos com o projeto e envolvendo a tecnologia dentro do 8º ano, nós percebemos que os nossos alunos, como todos os nossos alunos, enfim, de todos os colégios, né, eles têm uma facilidade muito grande de consumir a tecnologia. Mas conforme a gente foi dando passos, o nosso objetivo, na verdade, era tornar o nosso aluno tão protagonista desse conhecimento, tão autor, que ele pudesse produzir alguma coisa a partir da tecnologia, né? E foi o que nós concluímos com o nosso projeto. Então, eles começaram a produzir algo, e essa produção acho que foi tão gratificante por parte deles, que daí nós vimos que eles perceberam, bom, aquilo que a gente está produzindo é bom, isso não pode ficar parado aqui dentro do nosso colégio, isso tem que ultrapassar o nosso colégio, né? O que nós podemos levar para fora do nosso colégio? Então, eu percebo assim, que hoje os nossos alunos do 8º ano, essas turmas, elas puderam vivenciar aquilo que a própria BNCC nos pede, né? Tornar os nossos alunos protagonistas, fazer o uso consciente e ético da tecnologia, produzir materiais bons. E é isso que os nossos alunos fizeram, não estão fazendo ainda, né? Estamos em processo ainda, esse projeto ainda está caminhando e a gente está alcançando esse objetivo. Então, nós tiramos o nosso aluno aquela visão da tecnologia do vou só consumir, porque eles são nativos, né? Então, eles fazem isso muito bem, mas nós queremos levar, e nós conseguimos, e pensamos que ainda vamos avançar muito, nesse papel de produção. Eu vou ser autor desse conhecimento, e esse conhecimento pode ser propagado, e eu posso beneficiar alguém através de um conhecimento feito com responsabilidade, com zelo, né, e com carinho. Isso que eu acho que foi o maior ganho do nosso projeto, é que a tecnologia ela foi além do só o consumir, eu posso produzir e beneficiar mais alguém. Eu acho que uma coisa também assim que ficou bem assim marcado para mim é a questão de você conseguir atender no individual mesmo, o aluno com a sua dificuldade, com aquela dificuldade específica, e ele querer que você esteja ali próximo dele. Então isso foi um ganho assim maravilhoso mesmo. E é isso. Muito obrigada, professora. Agora nós vamos abrir o espaço para o chat. Eu já tenho uma pergunta para o professor Renan. Na verdade, eu tenho uma pergunta para cada um dos professores, mas eu vou dar início ao professor Renan. A pergunta é: como o projeto foi implementado na escola?
houve treinamento para os professores? Quais são os passos iniciais para implementar um projeto como esse? E tenho mais uma pergunta. Eu vou unir as duas, professor, para ver se você consegue, de repente, fazer uma abordagem geral, tá bem? É possível identificar resultados melhores dos alunos que participaram do projeto de robótica em outras disciplinas? Obrigado. Com relação à implementação da proposta no colégio, eu vou fazer um convite, né, que entre em contato lá com o Colégio Marista Champagnat de Taguatinga, com a nossa equipe gestora, com a nossa equipe diretiva, para ter mais informações com relação a isso, a implementação na escola. Mas eu posso falar a partir de quando chegou já essa proposta, nós, lá no laboratório, nós tivemos algumas dificuldades, sim, aliás, algumas não, várias, né? Sempre quando é algo novo, quando é algo tecnológico, nos remete a muita novidade. E aí nós tivemos, com certeza, aí, o apoio de toda a escola, também que conseguiram parcerias aí, para estender essa capacitação, esses treinamentos aí, e dar uma maior qualidade, com certeza, aí, em termos de aula no laboratório para os nossos estudantes. Com relação à segunda pergunta, né, que fala sobre o alinhamento da robótica com outras disciplinas, a robótica por si só, ela já é interdisciplinar. Então não tem robótica sem a matemática, sem a física, sem ciências, enfim, sem várias disciplinas, né? Inclusive, cada aula se dá por um projeto. Então nós temos um dia que reconstruiu o robô inseto, que está alinhado aí com as ciências naturais. No outro dia, nós temos um robô que ele é um carrinho, então ali o estudante, para poder desenvolver a programação, ele tem que ter a noção de calcular o raio da roda, dentre outras coisas, né? Temos o sistema planetário, que também é um robô montado também pelo 6º ano, e que está bastante alinhado aí com a geografia. Então, por si só, naturalmente, as disciplinas já ganham, né, em termos pedagógicos aí, pelo projeto já está aí bastante de maneira interdisciplinar. Muito obrigada. Professora Marilei tem uma pergunta a lhe fazer. Na verdade, também a gente fez um apanhado das suas perguntas, né, devido ao nosso tempo. As escolas maristas possuem acesso ao Minecraft Education ou devem adquirir essa ferramenta? Como aconteceu a produção do vídeo das aulas nesse projeto? Estava dentro do currículo? O que foi feito desse material? É possível trocarmos experiências com as produções audiovisuais dos alunos de vários colégios de várias províncias? Bom, todos os alunos eles têm acesso à ferramenta, ao Minecraft educacional. Eles fazem acesso através do e-mail Marista. É o mesmo acesso que eles utilizam para o Marista Virtual 3.0. É o código da matrícula deles, @maristavirtual.org.br. Então, é com esse e-mail que eles fazem acesso à ferramenta, na hora que eles pedem um login e uma senha para utilizar tanto em casa como lá no laboratório. Então, cada aluno tem o seu acesso. Então, não é necessário as escolas adquirir. Nós já temos a utilização, está disponibilizado junto ao Office 365. Quanto à produção do vídeo, os alunos escreveram o roteiro, as falas, quem ia falar, quem ia gravar, quem ia cuidar do figurino, quem ia depois editar. Por quê? Porque tem que ser uma produção dos alunos, não dentro do regulamento, mesmo Cidade Laboratório, fica bem claro, não pode ter participação de um profissional na área de audiovisual. Então, foram os alunos mesmo que escolheram que as tomadas, eles fizeram um pouco no colégio, um pouco lá no Memorial Coluna Prestes, fizeram a finalização do vídeo lá na estação, então nós acompanhamos eles e demos o suporte para eles fazer. Depois voltaram ao laboratório, fizeram a edição, os cortes, porque deveria ter só 4 minutos. O vídeo ele é postado no YouTube, num canal, que nós mandamos o link para o evento, para o festival. Nós temos toda a documentação do projeto, todo o portfólio desse material. Nós temos na escola, nós podemos disponibilizar para os professores compartilhar das outras unidades, trocar. Sim, é muito importante fazer essa troca
não estava no currículo, né? Então, como é que funcionou? Alunos que tinham interesse em participar do festival, não só os alunos que faziam oficina de robótica, eles eram convidados. O espaço é deles. Então, todos os ambientes que nós temos na escola são para os alunos que têm interesse. Então, partiu do interesse dos alunos em se envolver nesse projeto. É claro que depois foi uma coisa natural. Os professores ficaram sabendo, olharam, se interessaram, começaram a nos buscar. Por quê? A tecnologia educacional lá na nossa escola ela funciona assim, não está dentro do currículo, mas o professor, dentro das suas atividades, uma sequência didática, um projeto, ou mesmo um conteúdo específico que ele quer trabalhar, ele me procura lá, troca uma ideia, a gente vê o que a gente pode auxiliar. Na realidade, é facilitar o trabalho do professor e o processo de ensino e aprendizagem do aluno. O nosso foco é o aluno. Então, você pode colaborar com o professor, você vai lá e diz, vamos, de repente, produzir um vídeo, vamos utilizar essa ferramenta, um Kahoot, um Socrative, vamos utilizar uma história em quadrinho para esse seu trabalho, para esse seu conteúdo, vamos usar um GeoGebra. Qual é a intenção dele? O que ele quer atingir no aluno? Né? O que ele pretende com esse conteúdo? Mas foi muito interessante esse trabalho e o nosso material, os vídeos estão disponíveis no YouTube e é só entrar em contato com a nossa escola, né? Depois a gente pode deixar o registro, o Colégio Marista Santo Ângelo, a gente pode trocar uma ideia do projeto e dar o passo a passo como nós desenvolvemos. Muito obrigada, professora. Pergunta para a professora Cíntia. Quais foram as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos nesse projeto e como foram tratadas? Então, as maiores dificuldades, primeiro, assim, foi relacionado à questão da formação dos times. Porque eles tinham um pouco de dificuldade nessa questão da formação dos times. Então, eu tive que ir trabalhando com eles e relacionando ali, né, a parte emocional com o racional, para que eles formassem, então, esses times. Quando os times eram formados de acordo com o engajamento deles, não tinha problema. Mas quando eu escolhi ali uma maneira de fazer a formação, uma forma dinâmica de fazer a formação dos times, aí eles tinham um pouco de dificuldade em trabalhar nesses times. Então, isso foi um pouquinho o que eu encontrei de dificuldade. E também na elaboração dos planos, nos planos de ensino, no qual eles tinham que ser o protagonista, dar uma aula no laboratório. Também, assim, ele teve algum momento que eu tive que estar inserida e sempre trabalhando com eles. O lado emocional e o lado racional, para que eles trabalhassem enganjados, para que eles trabalhassem ali, um era mais líder, né? Outro ele era mais questão em fazer, mas eu sempre colocava que a intenção era crescer e contribuir. Então, que eles poderiam usar ali os diversos conhecimentos, habilidades, competências que eles têm em prol da equipe. Então, foi assim, o maior desafio que eu encontrei foi trabalhar os times, quando eu escolhi uma didática para a formação desses times, que não eram aqueles times em que eles estavam acostumados a trabalhar. Então, foi isso. Eu quero fazer uma contribuição com a fala da professora Cíntia, porque eu acho que uma das maiores dificuldades foi o mindset. Eu tenho que mudar o meu pensamento, né? Eu tenho que sair daquilo que eu achava que era a minha participação dentro de sala de aula, no meu processo de ensino e aprendizagem, eu como aluno, e eu tenho que assumir um novo papel. Né? O professor estava assumindo o papel de mediador, mas eu tinha que assumir meu papel também de aluno como protagonismo. Eu tinha que, então, avançar, eu tinha que ir além de onde eu estava, eu tinha que criar novas habilidades, novas competências, e aquilo também dependia muito do aluno. Então, acho que essa mudança de pensamento foi um grande desafio. Uma coisa interessante também foi assim, o quanto eu, por trás, fui potencializando eles. Não, você é capaz, você pode, você consegue, todo mundo consegue. Então, por trás ali, eu potencializando eles. Não, você vai dar conta sim, a sua equipe é boa sim, vocês vão conseguir. Então, esse suporte por trás fez com que eles criassem, porque
porque eles são criativos, né? Então, só que eles ficam na zona de conforto. Então, quando a gente cutucava, eles queriam ir, mas eles tinham medo, né? Então, acho que foram esses os ganhos. Obrigada, professores. E, então, nós encerramos agora nesse nosso momento de relato das práticas. Nós faremos um intervalo agora para o almoço. Ah, me perdoe. Teremos uma outra fala, então nós não vamos fazer o nosso intervalo agora. Nós teremos uma nova fala agora. E agradecemos aos professores, a professora Laís, que esteve aqui conosco também, e pela riqueza do relato de cada um de vocês. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com as falas de hoje. Muito obrigada. Pessoal, então estamos de volta aqui para finalizar esse período da manhã e eu trago aqui uma pessoa muito importante para o nosso trabalho, Débora Conforto, que tem aí uma vasta experiência na gerência educacional de educação básica. Hoje está vinculada à PUC Rio Grande do Sul, professora, pesquisadora e membro também da Comissão de TI e TE aqui do Brasil Marista. A Débora vai fazer uma rápida síntese do que foi os principais temas da manhã e, na sequência, nós vamos dar os encaminhamentos para o almoço e para as atividades da tarde. Então, Débora, bem-vinda, obrigado aí pela presença e a fala é sua. Muito obrigada pelo convite. Vocês viram que o Léo me deu uma tarefa herculeana, né? Eu juntar tudo que foi falado agora num tempo bastante curto. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, ó, que é muito bom a gente ver a sequência dos fóruns e ver o quanto esse fórum, pela fala de tudo que foi colocado hoje pela manhã, da concretização daquilo que foi falado lá em Curitiba no primeiro fórum, quando a gente, pela primeira vez, pensou nessa estrutura de se falar de futuro. Então, lá naquele momento, a gente trabalhou com uma questão de reconfiguração da inserção da tecnologia. Então, naquele momento, a gente já falava que aquele modelo de laboratório de informática já não servia mais para os nossos estudantes, para essa perspectiva de futuro que a gente já enxergava. O que a gente percebe a partir daquele momento? A gente tem uma mudança radical dessa inserção da tecnologia, e com isso a gente tenta incluir uma fala que o professor Pedro trouxe muito forte, né? Esse descompasso entre o que as crianças vivem da sala de aula e o que as crianças vivem na escola, dentro da sala de aula. A professora Carolina Cerqueira traz 3 falas bastante importantes, 3 palavras muito importantes: o engajamento, a relevância e o equilíbrio. Com essas 3 palavras, ela destaca vários elementos, mas eu quero dar foco em 2 bastante importantes. A questão da personalização da aprendizagem, que o professor Pedro também vai trazer isso. Pensar essa escola não para aquele modelo pedagógico do tamanho único, que o aluno tinha que se ajustar à proposta metodológica do professor. Agora a gente olha mais para esse estudante, também para o professor, mas o foco do processo passa a ser o nosso estudante. E outra questão que a Carol trouxe muito forte é a questão da cidadania digital. Eu trouxe aqui uma capa de um livro que eu gostaria de passar aqui rapidinho para ficar uma dica para a gente continuar esse processo de discussão depois.
que é uma pesquisa, um livro que foi construído por uma pesquisadora, né, a Brenda Fukuda, que são os hipnotizados. O nome já nos troca bastante forte, né? Então, esse livro é uma pesquisa que ela faz junto com os adolescentes e ela vai tematizar vários pontos de discussão desses adolescentes, desde as questões do nude, qual é a tecnologia, como é que eles vão trabalhando, né? Então, esse livro aqui, ó, fica a dica para a gente até pensar, e aí um trabalho entre redes, né? Como é que a gente pode trazer essa discussão? O que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet está fazendo com os nossos filhos? Para abrir a fala do professor Pedro Pontes, tem um outro livro que vale a pena a gente também seguir nessa discussão nas escolas, que é O Inevitável, do Kevin Kelly. O que ele vai trazer? São 12 forças que ele vai falar da tecnologia, mas, na verdade, ele não vai falar da tecnologia. Ele vai falar de comportamentos, de competências que a gente tem que trabalhar para que a gente possa inserir em qualquer mundo, porque a gente não tem como projetar que mundo será esse. Nisso, ele traz muito forte a questão de uma mudança de forma de pensar, e por isso que esse livro começa de uma forma muito próxima, que é esse nosso mindset. O que a gente está mudando a partir dali? Então, ele vai colocar que a instituição tem que pensar no seu futuro, mas também tem que pensar como é que a gente vai formar esse estudante para esse futuro, um futuro que a gente não tem certeza. E aí vem um conjunto de habilidades tem que formar para esse nosso estudante independente da tecnologia. Então, habilidades no campo cognitivo, no campo intrapessoal, a minha visão de mundo, o meu projeto de vida, e também interpessoal e também entre as pessoas. Um outro destaque que o professor Pedro trouxe de uma forma muito forte foi a questão das parcerias, e aí ele dá visibilidade para as startups, né? Então, a presença das startups no âmbito educacional, e não só as startups, qualquer instituições de ensino superior, vão garantir muito uma qualificação do nosso processo. A sociedade de participação, que faz com que o nosso estudante tenha outros critérios de escolha de escola, que não é mais aqueles critérios simplesmente pela qualidade do prédio, pelos professores, mas sim pelas experiências que a escola vai permitir. Então, ele traz muito forte essa questão das experiências positivas, e aí vale o conceito de aprendizagem móvel, que é o aluno conectado, não só conectado com a tecnologia, mas conectado com as suas experiências de vida. Então, a gente sai com o modelo de transmissão para o modelo de pesquisa. E isso a gente viu a manhã inteira, agora, com o relato das professoras Alessandra, Cíntia, Marilei, Laís e Renan. O que eles trouxeram? O foco não estava na tecnologia, o foco estava na metodologia. Como dar sentido para isso? Então, pensar, o que foi apresentado aqui, ó, a possibilidade de resoluções de problemas, espaços igualitários, tanto para meninas como meninos, não tem mais, a tecnologia neutraliza isso, né? Então, há um empoderamento dos dois gêneros nessa perspectiva, né? Tem uma pergunta que eu fiz questão de trazer para fechar essa nossa discussão. Quem responderá pelos seres humanos nesse contexto cada vez mais tecnológico? Então, teve um evento em Austin, que é bastante reconhecido, que é SXSW, que falou, o foco desse movimento foi The First Human, o homem em primeiro lugar. Então, lá foi mostrado o quanto que a gente vai avançar em termos de oralidade, o quanto a gente vai avançar em termos de tecnologias de assistência. O mundo está envelhecendo. Então, nós vamos ter a possibilidade de ter hologramas que vão conversar sobre assuntos que eu desejo dialogar. Então, uma pessoa de 60, 70, 80 anos vai ligar a sua TV e vai escolher o que ela quer conversar, sobre qual assunto ela quer conversar. Esse é o futuro, que é um futuro muito presente. Então, vamos falar do futuro, que é o tema que está tão forte agora e que conduz nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Na verdade, falar de futuro é falar de pequenas ações, é falar de pequenos movimentos. E foi o que a gente viu no relato belíssimo que foi dado agora pelos nossos educadores. Então, é falar do movimento na sala de aula, é falar do movimento em cada instituição, é falar dos pequenos movimentos dentro de cada província, mas é principalmente a gente sair daqui, né, Leonardo,
com o movimento de se falar em rede marista. Então, se a gente pudesse fechar com uma frase esse momento dessa manhã, eu diria o quê? O futuro está na ação pedagógica que a gente vai construir entre as 3 províncias, né? Então, isso que vai construir esse nosso futuro. Então, falar de futuro é olhar para o presente. E hoje a gente teve vários exemplos que ilustraram a fala tanto da Carolina quanto do professor, do Pedro, sobre o quanto nós estamos avançando nessa questão da tecnologia, não como fim, mas na tecnologia como meio para formar cidadãos com pleno exercício da cidadania, seja para qualquer contexto. Estamos aí para colocar nesse mundo pessoas críticas e pessoas que sabem fazer um exercício pleno da sua cidadania. Obrigado, Débora. É muito importante também que todos entendam a riqueza que tem esse relato dos professores, porque uma das intenções da comissão é realmente valorizar os professores, porque a magia acontece de fato na sala de aula. Por mais importante, e é muito importante, a tecnologia é uma grande variável nesse processo, é o professor que dá sentido e significado dessa tecnologia, ou desse conteúdo, ou dessa experiência, vivência para o aluno. Então, por isso que nós também colocamos esse evento como uma celebração da importância que os professores têm nessa caminhada. Obrigado, Débora, pelo comentário, pela síntese fantástica. Pessoal, agora nós vamos dar uma pausa, agora sim, iremos dar uma pausa para o almoço, ok? De 12 horas até as 14 horas, retornamos às 14 horas e é importante que vocês se lembrem de entrar no bloco de vídeo das 14 horas. Vocês entraram no bloco anterior, de relato dos professores, e agora tem o bloco das 14, onde nós teremos uma apresentação da FTD, falando sobre gestão de escolas, pensando no futuro também. Logo após, um outro bloco de relato de professores e nós finalizamos com a síntese e com a despedida final do evento, ok? Então, um bom almoço para todos. Contamos com o retorno de vocês às 14 horas para a gente concluir esse dia. Um grande abraço e até mais tarde.